Bom, eu sou Marisa Mello, eu sou uma das curadoras de curtas do Olhar de Cinema e eu estou aqui com Larissa Barbosa, que é diretora do filme Cor de Pele, que está na Mirada Paranaense. Larissa, se eu não me engano, você me corrige se eu estiver errada, você é de Belo Horizonte e mora em Foz, isso? Eu sou de Contagem, na região metropolitana de Belo, Ah, mas moro em Foz do Iguaçu. morou ou Eu mora estudo, ainda? Não? no momento, por causa de toda essa questão, né, da pandemia, eu estou em Contagem, mas eu estudo cinema na UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que fica em Foz. E então, nesse momento, eu não estou lá, mas geralmente sim, normalmente sim. Que ótimo, a gente está muito próximo, então. Eu sou de BH, eu moro em Ai, que BH, legal. né? Então, é, mas tá, bom, obrigado por estar aqui nessa conversa com a gente, parabéns pelo filme. E vou começando assim. Primeiro, queria saber assim de como que foi o seu processo criativo desse filme, que eu entendo ele muito como um filme manifesto, assim, o jeito que o texto é colocado, que as imagens são colocadas, né? O filme já, inclusive, começa com uma fala da Marielle Franco e depois tem uns tiros que é muito impactante, né? E como que foi esse processo criativo, principalmente essa parte a estética do filme, que tem muito de videoarte e de performance, tanto na direção de arte como na direção de atores. Acho que, bom, parar por aqui, você fala, depois eu continuo. Tudo bem. Então, o processo criativo, ele surgiu de uma maneira muito natural, assim, porque, como eu falei, eu estudo na Unila, né? Eu acho que muita gente que é de Curitiba até conhece a Unila. É uma universidade muito, assim, muito incrível para mim, porque ela abriu muitas portas. Ela traz para a gente essa possibilidade de repensar os nossos corpos, de repensar as nossas realidades enquanto pessoas latino-americanas. E acho que tudo isso foi um grande potencializador. E o projeto ele surgiu como uma disciplina, como um trabalho para uma disciplina da matéria de produção da faculdade. E a gente tinha uma ideia de trabalhar com experimentação, assim, a gente tinha ideia de, principalmente a videoarte. A gente já tinha essa ideia. E eu escrevo muito, assim, escrevo muito para mim, não escrevo tanto coisas que eu publicizo, assim, mas eu escrevo muito para mim, sempre gostei muito de escrever. E eu gosto muito do slam, eu sempre escrevi muito slam, e eu tinha escrito esse poema de uma forma que foi muito lentamente que eu fui escrevendo ele, sabe? Porque acho que foram várias experiências que eu comecei a reparar, tanto no meio universitário, quanto refletindo sobre a minha história, a história da minha família, a história das minhas amigas, das pessoas que são próximas a mim, mulheres negras que são próximas a mim. E eu queria contar essas histórias. Eu costumo dizer assim que quando as pessoas me perguntam por que que eu entrei pro cinema, eu nunca fui cinéfila, assim, que eu nunca fui aquela pessoa que gostava de Kubrick, Tarantino, Tarkovsky. Eu entrei no cinema, apesar de, claro, entender que são excelentes diretores, excelentes cineastas, né? Mas eu estou dizendo aqui no sentido de que eu entrei para o cinema porque eu queria ter a oportunidade de contar essas histórias, de contar histórias que não têm espaço, contar histórias que muitas vezes são silenciadas, são negligenciadas pelo Estado e por toda a nossa conjuntura, que a gente já conhece. Então, quando eu escrevi o poema, eu acho que o meu maior desafio foi tirar do âmbito individual e trazer para um âmbito mais coletivo, coletivo no sentido de conseguir comunicar bem a mensagem que eu queria passar. Então, primeiro o poema ele se chamava Poema da Preta e depois ele se transformou em Cor de Pele.
porque realmente cor de pele para mim tem um peso, digamos assim, diferente por conta da expressão, assim. Tem muitas pessoas que gostam, inclusive, de confundem o curta, chamam cor da pele, mas eu pensei nesse nome, né? E nós, enquanto equipe, pensamos nesse nome por conta da expressão, né? Cor de pele. Porque o que é uma expressão, né? Que fala que usa esse termo e que está tão presente no nosso vocabulário em um país que cotidianamente, né, mata mulheres pretas, mulheres de uma forma geral e violenta todos os dias e esse racismo estrutural, né, quando a gente para pensar em todas essas questões, é a gente realmente universalizar um único tom de pele, como se ele fosse universal e o puro, o verdadeiro, em como se diz, e apagando os demais, né? Apagando pessoas indígenas, apagando pessoas negras. Então a gente pensou no nome muito por conta disso. Sobre a Marielle, que você comentou, entrando na faculdade, aconteceu algo muito trágico, né? Que foi a morte da Marielle Franco. Eu entrei no início de 2018 e assim, né? Entrando na faculdade com toda aquela vontade de fazer cinema. E foi um cala-boca na hora, assim, né? E não só para mim, mas para todo mundo que acreditava nela. E para todas essas pessoas que queriam ter voz, que queriam ter espaço. Então, na Flup Digital, que aconteceu agora no Rio de Janeiro, eles falavam sobre a trajetória da Carolina Maria de Jesus e sobre a solidão da mulher negra, né? Que não necessariamente é uma solidão unicamente afetiva, como eu resolvi tratar no curta, mas é uma solidão, muitas vezes, de trajetória mesmo. Então, mulheres negras em ascendência social também estão em solidão, porque você não está num lugar constante, você não se encaixa mais naquele lugar onde está a maioria das pessoas negras, e você também não se vê naquele lugar onde está a maior parte da classe média, que são pessoas brancas, enfim. E a Marielle, ela se encontrava numa solidão política, né? E então eu acho que é por isso que a gente tem que procurar ocupar esses espaços, tanto dentro do cinema quanto dentro da política, da arte, que são lugares que são negados sistematicamente a essas mulheres e que a gente não se vê. Então, a gente optou por colocar esse discurso da Marielle Franco justamente porque é o último discurso dela, da Marielle, mas entrou como a primeira frase do nosso curta. Então, a gente quis passar uma mensagem aí, né? Que apesar de ser o último discurso dela, a gente não vai deixar essa história acabar por aí, né? A gente realmente quer abrir esse espaço e discutir essas questões e evitar esse silenciamento, o nosso silenciamento sistemático, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Você perguntou mais sobre ou respondi tudo? Não, acho que foi. Achei bem interessante isso. Eu não sabia que esse discurso foi o último dela, que deixa tudo ainda mais impactante, né? Não, então, eu perguntei, o roteiro foi feito em 4 mãos, né? Você mais uma outra roteirista que assina, né? Esse processo de criação do roteiro, porque eu... Hã? Isabela Israel. Isabela Israel, sim, a outra roteirista. E pelo que eu entendi, o filme começou a partir do seu poema, né? E não sei em que momento que ela entrou, Isabel ou Isabela? Desculpa. Isabela. Isabela. Não sei em que momento que Isabela entrou para fazer parte desse processo, né, de escrita do roteiro, se ela ficou
foi um processo mais das imagens ou se ela também interferiu nessa coisa do poema, né, do som, e como que foi isso, como foi esse processo de vocês duas? Assim? Sim, então, acho que foi um processo, assim, difícil para nós duas, assim, não no sentido de trabalhar juntas, mas porque no sentido de que, primeiro que é uma coisa muito, acho que muito intimista, né? Então, você expressar esse tipo de coisa, eu acho que se faz muito difícil, assim, é uma coisa muito difícil. E a Isa, ela tinha uma outra forma de pensar, né, o roteiro, e eu também. A gente conseguiu casar isso muito bem, eu acho. Para mim funcionou super. O resultado final, assim, depois quando a gente terminou e a gente viu que a gente tinha até ali, eu acho que valeu super a pena, assim, ter tido essa proposta de ter outra pessoa, escrever o roteiro com outra pessoa, que me ajudou a enxergar coisas que eu não via também. Então, eu acho que foi muito importante esse processo, assim. E acho que, da mesma forma, foi um processo lento também, de pensar as imagens, porque é bem isso, assim, foi mais um olhar para dentro também, né? É um curta que, para mim, ele é muito esse olhar para dentro, porque ele tem uma parte, inclusive, do poema que fala, né, que são histórias de dores que eu não vivi, mas que eu senti por existir na mesma pele. Então, é realmente pegar essas experiências de outras pessoas e reformulá-las e conseguir passar elas através do meu olhar, né? Então, eu acho que isso foi o maior desafio, assim, mas que, de maneira geral, funcionou muito bem. A gente pegou algumas referências, né? A gente se baseou muito em referências, assim, do videoclipe também. Eu acho que você chegou a comentar isso lá no início também, eu esqueci de responder, De da videoarte. videoperformance, da videoarte. A gente se baseou bastante na videoarte, no videoclipe, porque eu acho que é uma linguagem, a gente achou que era uma linguagem mais acessível também para o nosso público, nós somos jovens querendo falar para jovens também, né, para outros jovens. E eu acho que o videoclipe ele é muito familiar para a juventude, de forma geral. Então a gente se baseou muito no Bakushu do Blues. Tem um fotógrafo que a imagem final que aparece das duas senhoras, a gente se baseou nele, que é o Giovanni Marosini, que é um. A foto do facão, você está falando? Sim, sim, sim. Sim, A sim. gente quis fazer uma referência com a espada de São Jorge, né? Que não é um facão, a arma física, mas uma arma espiritual ali, né? Que a Uhum. espada de São Jorge representa muita coisa. Então foi isso, assim. Foi um processo muito gostoso de maneira geral, sabe? E foi um processo muito que permitiu muito eu me conhecer, assim, e abrir espaço para outros diálogos e outros pensamentos, assim. Legal. Um outro ponto que eu acho bastante interessante no filme é que o filme começa falando de uma série de violências que as mulheres negras passam, né, e ao longo da vida toda, e vai falando disso e vai ficando cada vez mais tenso, né, ver, ouvir sobre isso. Só que depois o filme muda a chave para um outro registro que é o de empoderamento dessa mulher, né? Tipo, é como se você começasse a falar dessa violência e fosse deixando essa figura cada vez mais fraca, mas ao contrário, não, ela tá passando por isso, mas ela se empodera e fica forte e resiste e
o final do filme tem muito isso, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, assim, você poderia ter ficado só nesse registro da violência, ou enfim. Uhum. Eu acho que isso tem muito a ver com a mensagem que eu procurei passar, assim, porque eu nunca quis fazer do Cor de Pele só uma falar sobre as tristezas, né? E sobre as dificuldades da vida dessas mulheres, porque essas mulheres não são só isso, né? Elas são muito mais do que isso. Então, eu quis mostrar como existe esse outro lado da história, que é essa reviravolta, né? Que é esse refazer a sua própria história, né? E eu acho que eu me baseei muito, mesmo que inconscientemente, assim, na história da minha família mesmo, das mulheres, na história da minha avó, especificamente, da minha avó materna, porque foi uma história muito difícil de vida que a minha avó teve, mas realmente ela conseguiu sair daquela situação de uma forma assim que para mulheres da época dela, acho que as poucas que existiram assim por conta de toda a opressão da própria questão do machismo mesmo, né? Era muito difícil. Então eu sempre me inspirei muito assim na minha avó, nas minhas tias, na minha mãe, que são mulheres assim, sabe, para tudo na vida, assim, para tudo, que tem muito, realmente muito empoderadas, muito seguras de si, do espaço que elas ocupam e que elas têm que ocupar. E eu acho que isso também tem muita importância na minha formação sobre quem eu sou hoje. Então, acho que vai muito por aí. E o Cor de Pele, ele foi um desafio muito grande para mim, assim, porque ele foi quando eu exibi ele, assim, pela primeira vez, quando eu mostrei para os meus colegas de classe, né, e para os meus amigos, foi um desafio muito grande, porque eu estava vendo minha história ali, né, eu estava me vendo ali, e, e foi uma entrega total, assim, pro curta. Total, eu acho que não teve um pedacinho de mim que não se entregou para aquilo que eu estava fazendo, sabe? E por isso ele foi tão importante assim para mim. E essa reviravolta, ela desde o início eu já pensava nisso, sabe? Eu não quero falar só sobre as tristezas, eu quero falar sobre a potência também que Uhum. essas mulheres têm. Então vai muito de encontro a isso, sabe? Sim, e para encerrar, uma última coisa é o filme ele tem uma imagem, toda a imagem do filme é muito forte, né? Tem uma construção de metáforas, né? Alegoria muito forte e que vai desde a direção de arte, né? Como eu tinha comentado no início, da escolha das cores, escolha dos objetos, escolha do que simboliza o que, né? Até a interpretação das pessoas que têm enfim, é bastante dirigido, né? Cada interpretação de cada um ali. Como é que foi esse processo também? Isso é uma coisa que já estava no roteiro ou foi uma coisa que foi surgindo durante a filmagem? Foi um processo mais colaborativo ou mais individual seu? Uhum. Eu acho que foi um pouco dos dois. A gente primeiro pensou como a gente queria a cena no roteiro, se baseando no que a gente queria que esse simbolismo trouxesse, assim. A performance foi muito fundamental, assim, nesse sentido, porque eu acho que tanto a performance como o slam, elas são artes muito explosivas, assim, né? Elas realmente conseguem colocar na carne, assim, extrair da pessoa aquilo. Então,
eu fico pensando, o Glauber Rocha, eu costumo brincar assim, que o Glauber Rocha ele falava que uma câmera na mão e uma ideia na cabeça que faz o cinema, né? Mas não só, né? Porque você precisa conseguir passar essa ideia. Então, a performance pra gente foi fundamental, assim, nesse sentido. Ela realmente, para mim, foi uma forma de conseguir transpor, tirar daquele subconsciente uma ideia que talvez a narrativa em si, uma história mais linear, não conseguisse passar. E isso foi um processo que foi pensado, como eu comentei, mas que também surgiu ali no momento. Tem coisas que a gente simplesmente não teve controle, assim. Surgiu e a gente, nossa, isso ficou muito bom, vamos a esse take, deixa esse take para lá, sabe? E a gente realmente foi trabalhando com a experimentação, assim. E sobre a questão das simbologias, eu acho que vai bem nesse sentido também. A gente pensou em tudo isso assim de uma maneira bem colaborativa. A gente, querendo ou não, comentava com as pessoas da equipe e todo mundo dava uma ideia aqui, dava uma ideia ali. Apesar de eu e a Isa tivermos escrito o roteiro, né? Mas houve esse processo colaborativo. Mas em relação à direção, mais especificamente a direção de atores, assim, eu acho que o que foi mais importante e o que eu mais pedi para as atrizes, para os atores, foi esse olhar para a câmera, né? Porque o olhar para a câmera, ele é muito convidativo, né? Eu acho que era uma ideia, assim, de realmente convidar o espectador a entrar naquela história, e de mostrar que aquilo que estava acontecendo era real, né? Não era puramente ficção, apesar do curta ser bem estético, não era uma ficção, aquilo acontece, né? As violências sofridas pelas mulheres pretas acontecem na sua rua, no seu trabalho, até na luz do dia, não existe monstro, né? E a gente precisa debater sobre o porquê que isso está acontecendo. Então é isso, assim, a gente precisa debater, assim, por que isso está acontecendo. Então eu quis muito que eles olhassem para a câmera e com bastante intenção, né, com bastante presença, porque eu pensei, assim, nesse jogo é um olhar que convida, mas ao mesmo tempo a gente tem uma câmera que tem e uma fotografia também que tem um olhar que foge, assim, porque a câmera ela é uma câmera fixa, parada, que observa, mas que não interage com aquilo que está acontecendo, com a situação, né? E isso pensando até na questão assim da arte e da iluminação, né? A gente tentou trabalhar também como ideia uma estética mais Reiki, assim, mais próxima do Reiki, com pouca presença de sombra, com uma iluminação bastante uniforme, para também mostrar que aquilo não existem monstros, né? A gente não quis desumanizar o agressor, a gente quis realmente colocar esse assunto em pauta, assim, essa questão em pauta, em plena luz do dia, digamos assim. Então, acho que foi muito isso, assim, sabe? De uma maneira geral, a direção foi mais pensada nesse sentido. Muito bom. Bom, queria te agradecer de novo pela presença, pela participação no festival, com o filme, agora no debate. E espero que em breve a gente esteja em Curitiba podendo assistir filmes na sala de cinema de volta. Eu também. E é isso. Obrigada, Larissa.